pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Longhi. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Bom dia, pessoal. com Cristina Longhi. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Longhi mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre como colocar as ações em prática. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada do Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Então, pessoal, ação é aquilo que define os nossos resultados. E o que acontece com a maioria das pessoas que não conseguem resultados é que elas têm muito bem definido o que elas desejam, o que elas querem, mas elas não percebem que elas só ficam no desejo. Então, eu escolhi esse tema porque é um assunto constante no consultório, onde as pessoas chegam, elas querem, elas desejam muito, e eu tenho falado aqui nos meus programas na rádio bastante sobre esse tema também. E o que acontece? A pessoa deseja, ela quer, ela sabe exatamente o que ela quer, mas ela não percebe, ela não se observa para perceber o que ela está, na verdade, o que ela não está fazendo. Então, o que significa ação? Ação significa fazer, colocar em prática. Para que você consiga colocar em prática, você precisa ter a sua força. O que é ter essa força, né? Essa força significa que você está, quando você consegue utilizar a sua força pessoal, significa que você está centrado ou centrada em você mesmo. E o que significa isso? Significa que você não tem impedimentos emocionais que impedem de você utilizar a sua força. Então, que impedimentos, por exemplo, existem? Quando a pessoa ela não acredita nela mesma, por exemplo, ou quando ela não tem segurança suficiente, ou quando ela tem muitos medos, ela tem esse impedimento. E aí, quando essa pessoa tem esse impedimento, o que acontece? Ela não consegue utilizar a força dela, ela vai ter situações na vida dela que ela sabe na teoria o que ela poderia, o que ela deveria fazer, mas ela não percebe que ela fica só no querer, ela fica só nos desejos, ela fica só na definição daquilo que ela quer. Então, essa força pessoal, se ela não estiver alinhada com a pessoa não consegue. Então, se você está me ouvindo agora, entenda uma coisa, para você conseguir decidir e fazer acontecer as coisas da sua vida, você precisa sentir que você pode, você precisa sentir que você é capaz e você precisa entender algo muito importante. Então, presta atenção, você aí que está me ouvindo. Para que você consiga fazer isso, você vai precisar desistir de querer ser aprovado ou aprovada pelas pessoas à nossa volta. Por que a gente precisa desistir? Porque as pessoas à nossa volta, principalmente as pessoas muito ligadas a gente, como por exemplo os nossos parentes, ou as pessoas que estão ali mais imediatamente próximas, como por exemplo as pessoas que convivem diariamente com você, o que acontece? Essas pessoas, elas têm ideias, todas elas, né, cada uma delas tem ideias diferentes das suas. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma ideia diferente, ela tem também uma resolução diferente. Então, se você perguntar para as pessoas, o que eu deveria ou não fazer, cada pessoa vai te dar uma opinião. Então, você não está usando a sua força. Por que tem que desistir? Porque quando a gente desiste, a gente entende que o outro muitas vezes não entende o nosso ponto de vista, o outro escolheria coisas diferentes, porque
tem uma perspectiva diferente a respeito das coisas. E outra coisa, quando a gente realmente está na nossa força, nós ficamos mais centrados, e quando você está mais centrado, você consegue realizar mais, porque você justamente passa por cima emocionalmente, isso dentro de você, gente, não estou falando de passar por cima das pessoas, não, estou falando de você não se importar com olhares, não se importar com o que vão dizer, não se importar com aquilo que comentam a seu respeito. Então, essa força é muito importante que você consiga usar a sua força. Então, as pessoas, geralmente, elas não conseguem usar as forças, né? A força que a pessoa tem por diversas razões. Muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, teve uma infância onde ela foi muito massacrada, onde zombaram muito da pessoa, onde riram da pessoa, o que acontece com essa pessoa? Ela fica com um tipo de trauma, ela fica encolhida, porque ela foi tão ruim sentir aquilo que a pessoa não quer sentir de novo. Então, ela cresce já se protegendo. E quando a pessoa cresce se protegendo, ela se protege tanto que ela não faz nada. Então, a pessoa que tem muito medo de dar um passo, de tomar uma decisão, a pessoa que está tentando o tempo todo fazer tudo certinho para não errar, no fundo, é uma pessoa muito medrosa, porque provavelmente sofreu, provavelmente teve situações na vida dessa pessoa em que várias coisas não deram certo, e essa pessoa está mexida emocionalmente, ela não soube se transformar, né? Porque quando algo acontece na nossa vida, nós temos só duas alternativas. Nós temos a alternativa onde a gente fica ali chorando aquele leite derramado, a gente se lamenta e a gente passa a viver uma vida dependente de tudo aquilo que aconteceu, ou seja, a pessoa pensa naquilo constantemente, a pessoa faz planos para aquilo não acontecer de novo, ou a pessoa simplesmente entende, ó, aconteceu e pronto, e eu vou seguir novamente com a minha vida de uma outra forma. Quando a pessoa não consegue fazer isso, é porque ela está presa a esse passado. E quando a pessoa está presa ao passado, ela não consegue realizar, ela não consegue colocar a ação em dia. Aí a pessoa entra no processo de autossabotagem, onde a autossabotagem nada mais é do que uma proteção. Então, eu me protejo para que eu não passe de um determinado patamar na minha vida, porque passar daquele patamar, ir além, significou um dia sofrer. Então, eu não vou. Então, eu prefiro ficar ali. Então, às vezes, a pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa conscientemente, ela quer ir, ela acha que é uma besteira, que ela não está ligada ao passado, mas o que acontece? Ela está ligada, sim, ao passado. Então, ao passado, no caso, aquilo que aconteceu. Às vezes é uma coisa que aconteceu na primeira infância, depois na segunda infância, depois na adolescência, na vida adulta, não importa. Às vezes são vários episódios que culminaram naquela coisa maior, onde a pessoa sente muito medo, e aí a pessoa não vai. Então, gente, para que você vá na sua vida, para que você consiga colocar a ação em dia, use a sua força pessoal, você precisa se reconhecer como uma pessoa que pode, se reconhecer como uma pessoa que pode, a partir desse momento, ser quem você quiser, desde que você entenda que você vai pagar o preço por isso, porque não adianta você decidir que você vai ser ou que você quer ser, se você não paga o preço. Pagar o preço significa fazer, significa muitas vezes acordar cedo, estudar e buscar informações onde você não teve, né? Porque se a gente busca informações no mesmo lugar que nós estamos, na mesma fonte, nós vamos ter sempre das mesmas coisas. Então, fazer esse passo, ir além, né? Ir além com passos maiores significa justamente estar centrado em você mesmo. Eu lá no consultório com as pessoas, eu faço justamente isso. Eu trago elas para elas mesmas e eu trago a força, porque quando a pessoa está nela mesma e quando ela se sente segura sendo ela mesma, ela consegue qualquer coisa. Se a pessoa não tem essa segurança, ela não consegue ir além. Então, gente, é importante. Peguem agora este momento, esse final de ano, para vocês resolverem emocionalmente quem vocês são. Quando a gente sabe quem a gente não tem dúvidas e a gente faz com muito amor pela gente mesmo. A gente tenta mais uma vez e outras vezes. Uma pessoa bem-sucedida,
uma das características que a pessoa bem-sucedida tem é continuar indo, não importa o que aconteça. Não importa se existe um obstáculo, se existe 10, elas continuam indo, porque elas sabem que as coisas que acontecem, a gente não pode controlar, não dá para controlar as coisas que acontecem, mas a gente pode controlar como que a gente se sente ou como que a gente lida com a situação. Então, você pode fazer este mesmo processo. E eu convido você a fazer este processo de um modo bastante especial. Por que especial? Porque quando a gente decide que a gente vai fazer acontecer e quando a gente percebe que eu não consegui fazer acontecer porque eu sozinho ou sozinha estou sem força e eu busco ajuda, é um presente que a gente se dá. Então, por isso que é um processo muito bonito, porque a pessoa, de repente, desabrocha. Eu vejo as pessoas lá voltando no consultório e falando, Cris, eu consegui, eu me senti livre, essa semana eu me senti tranquila. E semanas se passam, a gente tem lá um processo geralmente de 10 semanas, pode ser às vezes 5 semanas, mas a maioria são 10 semanas, e a pessoa continua muito bem e volta, às vezes volta ali para me visitar meses depois, ou me manda um depoimento dizendo que continua muito bem. Então, gente, eu faço esse processo através principalmente da programação neurolinguística e também do Arolotifar, que é uma técnica energética fabulosa. Eu tenho ali no consultório os meus anjos, os meus mentores. Para quem não sabe, eu escrevi o livro Anjos e Mentores, que fala sobre como fazer contato com as suas forças também, né? A gente tem 2 tipos de força. Nós temos a nossa força interior, que é a nossa força emocional, e também nós temos as nossas forças energéticas, espirituais, para quem acredita nisso, e que eles estão ali muito presentes. E eu escrevi esse livro que chama-se Anjos e Mentores, saiu ano passado pela editora Alfabeto, desculpa, e eu conto a minha história, justamente como funciona essas forças, como você pode usar justamente essas forças para se sentir mais não é merecedor, para se sentir mais acolhido no seu mundo. Porque essas forças existem, então a gente tem que entender como utilizá-las. Agora, é diferente da pessoa que reza e quer que o mundo espiritual resolva a vida dela, né, dessa pessoa. Não é assim, gente, é só força. Você que vai fazer, o que vai resolver a sua vida é a sua ação, é fazer você andar em direção àquilo que você quer. Então, pessoal, anota aí o meu WhatsApp, manda lá um oi pra gente, eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo das 5 ou das 10 semanas. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 96965 7748, repetindo, 96965 7748. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. E, gente, falando dessas forças, eu tenho uma super indicação para vocês aqui. Eu conheci uma moça que ela faz um trabalho super interessante e eu realmente só indico porque eu conheço, tá? Ela chama Sara, é uma cigana, então é Sara Cigana da Praia, e ela está com uma super promoção para vocês nesse final de ano. Eu super recomendo, ela joga tarô e a promoção é o seguinte, você vai contatar ela no WhatsApp dela, o WhatsApp dela é 0 operadora 11 96949 6170, então eu vou repetir, 0 operadora 11, né? 969496170. Você manda um WhatsApp para ela chama então Sara Cigana da Praia, e ela tá com uma promoção de meia hora lá no jogo de tarô dela por R$50, então tá super em conta e vale super a pena, porque ela justamente tem uma abordagem bastante interessante. As dicas que vêm ali através dessa cigana, as dicas que como ela mostra a situação, é um jeito muito, muito interessante. Então, gente, super recomendo. Então, 0 operadora 11 96949 6170. Gente, se a gente fizer a nossa parte, as coisas acontecem, a força aparece. Agora, tem muitas pessoas que não conseguem fazer, apesar de saberem saberem na teoria o que elas precisam fazer, elas não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque emocionalmente tem algo que prende. E esse emocional eu falo constantemente aqui nos meus programas. Quando vivenciamos lá no passado, não importa que passado, se foi um passado de 1 ano atrás, se foi no passado lá na nossa infância, quando a gente vivenciou dores, sentimentos, sensações que foram ruins,
mesmo que para os outros tenha sido coisas muito pequenas, mas para você foi algo importante, foi algo que fez você encolher, o que acontece? Tem ali dentro de você uma memória, você criou uma memória de medo. Esse medo cria uma proteção. Então, essa proteção, ela funciona da seguinte forma: toda vez que algo parecido for acontecer, o que acontece? Você segura, né? Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, e aí você não vai. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que travam em reuniões, literalmente as pessoas, elas planejam, elas têm tudo na ponta da língua, chega ali na hora dá um branco, muitas pessoas tremem, outras suam frio, outras realmente se embaraçam inteira e não conseguem se expressar, porque expressar-se é justamente poder. Quando você consegue se expressar livremente, quando você consegue se colocar, você tá sendo você. Agora, quando você não consegue fazer isso muito bem, por que você trava? Porque você tá justamente sendo observado pelas outras pessoas, e isso traz uma sensação, muitas vezes, como eu disse, é inconsciente, de que vai ser ruim isso, ou seja, vão me julgar, ou então estão já pensando coisas a respeito de mim. Já pensou eu aqui falando no rádio ao vivo, e se eu ficar pensando aí o que você está pensando a respeito de mim? Aí eu vou ficar preocupada, eu vou ficar receosa, eu falo, não falo tal coisa. Então é o seguinte, quando a pessoa ela tem essa trava dentro dela, ela tem um impedimento emocional. Então não importa ela saber na teoria, ela não importa cursos que ela fez, não importa nada disso, porque a trava, ela funciona de forma automática. E lá na terapia, justamente, eu vou lá no inconsciente da pessoa, com esses exercícios da programação neurolinguística, com o Arolutifar, tem toques energéticos ali que desbloqueiam emocionalmente a pessoa. É muito interessante, gente. Eu estou há 20 anos trabalhando com isso, as pessoas me relatam constantemente coisas que elas conseguiram fazer e que elas jamais tinham conseguido fazer antes. Pessoas, assim, eu me especializei em traumas, em pessoas travadas, e elas contam muitas vezes que passaram 20 anos presas a situações, pessoas com medos mesmo, medos de concretos, como, por exemplo, medo de cachorro, medo de avião, medo de dirigir, medo de falar em público, medo de sair de casa, e aí, de repente, essas pessoas conseguem fazer o que elas precisam, elas conseguem se libertar e elas conseguem tomar o caminho delas, tomar a rota delas. Então, é esse o processo, é assim que funciona. Então, pessoal, de novo, 96-965-7748, esse é o nosso WhatsApp, manda lá um recadinho pra gente, manda um oi e a gente te manda as informações. 96-965-7748. O telefone do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. O consultório, lá no consultório, a minha secretária está lá entre 9 e 18, de segunda a sábado. Então, é só você ligar lá, 4327-4301. E, gente, eu preparei um presente, é um presente mesmo, principalmente para as pessoas que não podem pagar terapia. Totalmente grátis, então presta atenção. Eu criei no WhatsApp um grupo de terapia onde eu oriento as pessoas. Então funciona assim, a pessoa pede para se inscrever e as pessoas que ficam mandando mensagens que não tem nada a ver, eu tô tirando as pessoas porque a gente tem um número limitado de pessoas ali. Então se a pessoa ficar mandando mensagens que não tem nada a ver, eu tiro, gente. É um grupo realmente de terapia. Então digamos que você tem um problema e você precisa de uma orientação. Então você entra lá no grupo, entra lá no meu WhatsApp, 9696557748, aí você tem que dizer, meu nome é tal e eu quero participar do grupo, senão você vai receber outras informações e eu não tenho como saber. E aí você faz a sua pergunta, olha, por exemplo, Cristina, eu tô com um problema com o meu filho, acontece isso, 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 eu preciso da sua orientação. Aí eu vou gravar um áudio para você no grupo, gente, isso aqui é uma coisa exclusiva do grupo, e aí todos os outros vão ouvir também, mas ninguém se expõe, porque ninguém vai saber quem você é, eu vou saber só quem você é. E aí eu vou te orientar. Então, eu não vou cobrar nada por isso, é uma coisa que eu estou fazendo como doação. Tá sendo muito bacana, as pessoas têm me agradecido bastante, porque geralmente o problema de um é muito parecido com o problema do outro, né? Então, para entrar nesse grupo de terapia, você
entra lá no meu WhatsApp, que é 0 operadora 11 969657748, fala, Cristina, eu quero participar do grupo terapia, meu nome é tal, e eu vou adicionar você ao grupo, tá? Gente, aproveitando essa semana de Black Friday, eu quero fazer aqui um convite para vocês. Se você quiser, pensou, né, em viajar comigo ano que vem, nesta semana, né, com esta promoção específica dessa Black Friday, nós estamos com uma super promoção para você que quer ir viajar comigo, com a Cristina Long. Lá no site jornadas.tour.br, gente, só até sexta-feira, está com uma super promoção para viagem à Índia. Eu vou à Índia o ano que vem, lá na Semana Santa, então aproveita a Semana Santa, tá realmente com super desconto. Depois tem também Egito, Peru e China. Nós estamos com promoção para todas essas viagens o ano que vem comigo. Então aproveita, é só essa semana. E depois não adianta reclamar, porque tem gente que deixa para a última hora e depois paga mais caro. Então, entra lá no site jornadas.tour.br, está lá todas as informações sobre as viagens comigo, à Índia, ao Egito, ao Peru e à China o ano que vem. Então, jornadas.tour.br. Bom, nós estamos falando aqui no programa sobre o poder da ação. E eu expliquei para vocês o seguinte, que ação significa mover-se em direção ao resultado. Mover-se não significa ficar parada. Mover significa tomar atitudes e atitudes diferentes, porque atitudes iguais sempre levam ao mesmo resultado. Se você se observar, é muito interessante quando a gente se observa e a gente entende que a gente só quis e que nada aconteceu. Nós estamos no final do ano e provavelmente você, o ano passado, nessa mesma época, estava fazendo planos. Aí o ano que vem eu faço, o ano que vem eu vou fazer acontecer. E eu te pergunto, você fez acontecer ou você está na mesma? Você quis mudar a sua vida e você conseguiu mudar ou você está na mesma? Então, se você está na mesma, significa que tem alguma trava aí que você não está conseguindo enxergar. Gente, a gente tem que ser esperto, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente teima em achar que nós sabemos tudo. E a gente não sabe tudo, a gente precisa de ajuda. Quando eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. E eu resolvo rapidamente. Quando eu não sei, eu tenho um telefone de quem sabe. Por quê? Porque a gente precisa compreender que qualquer pessoa pode chegar onde deseja, desde que saiba como. E se você não conseguiu ainda, você não descobriu como, eu vou te ajudar nesse processo. São só 10 semanas, vale muito a pena, vai mudar a sua vida. Então, gente, manda lá um oi pra mim no WhatsApp e a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O WhatsApp é 0 operadora 11 9696-57748, desculpa, 9696-57748. Então, 0 operadora 11 9696-57748. O nosso website é cristinalong.com.br. Se você está dirigindo no momento, lembra quando você chegar lá na sua empresa, na frente do seu computador, a moça da rádio, Cristina Long, Rádio Mundial, lá no Google, você me acha rapidinho. Tem um monte de blogs meus, tem as minhas páginas lá nas redes sociais, tem também lá no YouTube. Se você quiser o telefone da Sara Cigana da Praia, você me pede também lá no WhatsApp que eu te passo, lembrando que ela tá com essa super promoção de meia hora, é assim, um trabalho que ela faz excelente, excepcional, vale muito a pena. Ela dá uma orientação bem precisa daquilo que você gostaria de entender na sua vida, e quando a gente entende, a gente consegue passar, né, para o próximo passo, a gente consegue fazer a vida funcionar. Então, me pede lá, gente, que eu te passo, 9696-57748. Fazer acontecer é importantíssimo. Faça acontecer, entenda neste momento por que você não consegue. Então, se você não consegue, é porque tem algo impedindo. E geralmente esse algo está inconsciente, está lá no emocional. Ter coragem não significa também só ir sem saber para onde ir. Não adianta só querer e ficar no querer. Você precisa entender que você precisa dar os passos certos. Pessoas bem-sucedidas souberam como fazer de uma maneira específica. Não adianta você só achar que pode. Então, gente, o nosso programa está chegando ao fim. Então, anotem aí de novo, cristinalong.com.br. Long é L-O-N-G-H-I. Nosso WhatsApp
969657748, repetindo, 0 operadora 11, 969657748 e o telefone lá do consultório 4327-4301. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Bom dia! O programa